Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um da Prateleira. Eu sou Tamires Palma e hoje eu vou fazer algo que eu não fiz nesse programa ainda, que é indicar um livro histórico, um livro semi-historiográfico. Ele não é bem historiográfico, mas é um livro de história. Não sei se todo mundo sabe, mas eu sou formada em História, eu sou mestra em História e professora. E apesar disso, eu nunca tinha indicado um livro acadêmico por aqui. Resolvi fazê-lo, porque eu sinto que os tempos que vivemos hoje precisam e devem ser melhorados com conhecimento e não só com achismos ou apenas cortes de rede social ou às vezes só a manchete do jornal, que as pessoas às vezes só isso que leem, né? Então eu vim aqui indicar o livro Jerusalém, Uma Cidade de Três Religiões, da autora Karen Armstrong. A Karen Armstrong é uma ex-freira. Ela, durante o tempo do convento, acaba indo estudar em Oxford, depois ela sai dessa ligação religiosa com a Igreja Católica. Ela se formou em literatura inglesa e outras áreas, só que ao longo da vida dela, da vida profissional, ela foi se especializando em história das religiões, especialmente nas três religiões monoteístas mais famosas, que são judaísmo, cristianismo e islamismo. E nesse livro aqui, ela faz um trabalho panorâmico da história da cidade de Jerusalém, desde a Idade do Bronze, lá na pré-história ainda, até o fim do século XX. Então a gente tem essa jornada que a Karen faz, que é muito bom. Eu tinha começado a ler esse livro, tinha lido boa parte dele já anos atrás, quando eu fiz a minha pós em ensino religioso, e eu estudei Jerusalém no meu TCC, mas retomei essa leitura em 2024, visto que, estamos num momento muito delicado, e eu acho que é uma leitura que vale ser indicada aqui. Eu já adianto que não existe no site da Companhia das Letras e na Amazon um livro físico. A gente encontra o e-book no Kindle, mas com certeza existe no sebo, estante virtual, essas coisas, então você vai achar de outras formas, A edição direto com a Companhia das Letras não existe mais, Provavelmente, talvez, em algum momento eles façam uma nova tiragem da edição. Mas a sinopse do livro diz o seguinte: como que saída da pena de Borges ou de Calvino, Jerusalém guarda muito de fantástico e imaginário em seus muros milenares, mas a cidade toma contornos e significados próprios aos olhos de cada uma das três religiões principais do Ocidente: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. E é sob o prisma dessa geografia sagrada, refletida de volta no mundo secular, que os estudiosos tentam compreender seu sentido mais profundo. Num livro que abarca desde os primeiros vestígios de povoamento na região até os nossos dias, Karen Armstrong narra toda a história de ocupações e intolerância, mas muitas vezes também de convivência pacífica, que forjou o destino da cidade santa, e mostra como a aura mítica que Jerusalém adquire para judeus, cristãos e muçulmanos desafia a busca de uma solução meramente racional para os conflitos que até hoje marcam a região. O que eu gostei, nesse livro, assim? O que eu adoro estudar essa intersecção das religiões monoteístas. Para quem não sabe, os muçulmanos também são uma religião abraâmica. Eles se consideram herdeiros, descendentes de Ismael, que é o primeiro filho de Abraão. Então a gente tem uma conexão. O Islã é uma religião que surge na Arábia Saudita, atual Arábia Saudita, e tem como base a língua árabe, que é uma língua semítica também. Então a gente tem essas conexões entre essas três religiões, porque tem a questão da língua, tem a questão da cultura, tem a questão da tradição, e eu gosto muito de estudar esses pontos que conectam as três religiões, assim, porque eu acho que é importante a gente, como cristão, olhar para fora só do nosso universo e entender um pouco mais daqueles que cultuam o mesmo Deus, no mesmo princípio, Se eles cultuam, se judeus, cristãos e muçulmanos cultuam o Deus de Abraão, a gente cultua o mesmo Deus, mesmo que com formas, interpretações, teologias, doutrinas muito diferentes a respeito. A partir disso, pensando nisso, eu gosto muito da questão de pensar a cidade de Jerusalém, de pensar o quanto ela é importante para essas três religiões. E esse livro ajuda muito nisso, apesar de ele ser muito mais do que só isso. Então, apesar de ser um livro histórico e relativamente longo, nessa versão de bolso que eu tenho, ele tem 514 páginas de texto e mais umas 80 ali de notas de rodapé, notas de fim de texto no caso, A gente tem uma leitura que é muito fácil de se realizar, assim. A autora escreve de uma maneira muito gostosa, ela nos conduz na leitura, eu me sentia imersa
na cidade que muita gente acha que conhece, né? Mas não tem, às vezes, tanto conhecimento assim. Tem gente até que foi pra lá e talvez não sabe do que tá falando. A leitura realmente nos conduz a compreender desde os primórdios, os nomes pela qual a cidade já teve, já passou, né? Vários nomes já passaram. Esses nomes têm ligações com as divindades que os povos da região cultuavam mesmo antes dos hebreus. Então, é muito interessante olhar para essa cidade e pensar por que ela é santa. E esse livro nos ajuda a pensar um pouco isso. Então, esse é um outro elemento para mim, assim. A autora traz pra gente a compreensão da santidade dessa cidade, desde um mundo pré-hebreu, pré-judeu, e aí, obviamente, antes de cristãos e muçulmanos. Mas ela também mostra que no mundo antigo, a gente tinha muito uma ligação de se a cidade é sagrada, ela é santa, ela deve ser tratada como tal. E aí vem um monte de elementos que ela coloca pra gente, mas eu destaquei uma frase do livro que diz assim: uma cidade só podia ser pacífica e fecunda se o bem-estar da população fosse prioridade máxima. Em todo o Oriente Próximo, esse ideal de justiça social era decisivo para as noções de realeza sagrada e cidade santa. Então a gente olha para um lugar que aponta-se, né, como santo, como morada de Deus, por várias religiões diferentes, só que aí a gente vê que os povos que passaram por ali, cultuando, né, divindades, com pensamentos diferentes, agiram de maneiras muito violentas, opressoras, ignoravam as instruções que recebiam dos seus próprios deuses, seja o deus de Abraão, sejam os deuses que os outros povos tinham ali na região, e profanaram esse lugar repetidamente com o sangue de milhões de pessoas, através de guerra, através de fome, através de injustiças. Então, há essa dualidade, assim, né, de olhar para esse lugar e o que se fala dele não é o que se vive na prática, né, de tantos povos que já passaram por ali. A autora, Karen Armstrong, ela nos aponta que esse valor de cidade santa, a partir da justiça social, é um ensinamento reverberando do Pentateuco. A gente tem um pouco em Gênesis, mas a partir de Êxodo até Deuteronômio, isso a gente nem entrando na questão dos profetas da Bíblia, né, é repetidamente trazido o fato de que se o povo é justo, se o povo faz as coisas que Deus espera dele, a cidade vai ser próspera, a cidade vai ser feliz, as pessoas vão ter o que comer, onde viver, haverá paz, haverá justiça. Então, mesmo que as religiões defendam isso, infelizmente, quando a gente olha para a prática, a cidade sofreu com governantes ruins ao longo de toda a sua história e de origens tanto étnicas quanto religiosas diversas, né? Esses maus governantes. Um outro ponto para mim, assim, bem significativo dessa leitura foi que, vivendo no mundo que a gente está hoje, em que esses acontecimentos acontecem e escalam de forma muito intensa a cada dia, é bom a gente respirar um pouco e olhar para trás e aprender com a história. Aprender história, aprender com a história. Porque se a gente só olha o presente, mas não consegue desenrolar o novelo de fio que trouxe até aqui, o nosso conhecimento é sempre raso. E ele está muito suscetível a modismos, a entender o que determinado grupo fala e coisas do tipo. Então, fazer uma leitura como essa do livro de Jerusalém nos instrumentaliza a compreender o presente com um olhar mais crítico e mais completo a respeito de coisas que são tão complexas como a vida na Terra Santa, né? Então, realmente, eu acho que é imprescindível para qualquer pessoa que quer falar, que quer opinar e tudo mais sobre o que vem acontecendo de muito tempo, mas a gente pode pensar na escalada de 2023 para cá, né? O quanto a história precisa ser entendida, de quando isso aconteceu, como isso começou, quem são os grupos envolvidos, por que o Estado de Israel foi fundado do jeito que foi fundado. Então esses elementos são muito importantes e esse livro nos instrumentaliza a entender o panorama bem amplo da cidade. Então vale muito a pena. E enquanto cristã, eu confesso que muitos dos capítulos desse livro me fizeram chorar. Eu li ano passado, enquanto eu usava o transporte público, indo e voltando do meu trabalho antigo, e era uma viagem longa, e em vários momentos, assim, eu tive que dar aquela seguradinha, porque só as lagriminhas escorrendo no cantinho do olho,
porque é terrível perceber quantas atrocidades a má interpretação ou a má intenção no uso do cristianismo podem gerar e geraram nas ações dos cristãos em Jerusalém, na Terra Santa. O capítulo sobre as cruzadas é terrível, porque os cristãos fizeram coisas horríveis na primeira cruzada. Então, eu confesso que em muitos momentos eu me sentia envergonhada, assim, sabe? Pelo que os cristãos já fizeram ao longo da história. Mas até isso é tão importante a gente saber, né? A gente conhecer, porque a gente geralmente só quer olhar o que é bom, o que a gente fez de bom, o que faz, né? O que se é feito em nome de Deus, que é positivo. E houve muita violência, houve muita morte a partir de interpretações errôneas do cristianismo. E a gente tem que cuidar para que essas coisas não nos tomem de novo, né? Então, não é porque não estamos em Jerusalém, ou mas lá não me afeta diretamente. Mas os usos que a gente faz do cristianismo no Brasil também, né? Precisam ser atentos. A gente deve ser devoto, mas devoto à verdade que a Bíblia aponta, né? A que Cristo aponta. E não a verdades contadas pela metade que nos são convenientes, que nos geram benefícios ou coisa do tipo. Então, enquanto cristã, eu confesso que foi uma leitura bem difícil, assim, de fazer nesses pontos, de pensar o quanto uma religião que prega a paz muitas vezes não dá esse testemunho, né? E esse livro mostra vários exemplos. Então, fica aí, ó, o último ponto que me marcou muito enquanto eu li a obra. Agora, tirando tudo isso que eu já falei, por que eu acho que você precisa ler esse livro? Você devia dar uma chance pra ele. Primeiro, como eu disse, é muito bom de ler, assim, é fácil de ler, bem escrito, funciona muito bem. Então, é uma leitura que não é cansativa. Não acho que é uma leitura que só pessoas formadas em história, apropriadas, né, conseguiriam ler. É uma leitura... Você é um leitor costumado, você consegue dar conta desse livro sem problema nenhum. Além disso, a gente tem esse livro como uma leitura introdutória do assunto. Após ela, se você quiser saber mais coisa e tudo mais, você, óbvio, pode continuar pesquisando, mas você vai ter uma base de conhecimento desse assunto que foi fundamentada ali, foi estabelecida. Então, terminou de ler o livro, quer melhorar, você pode consultar as milhares, né, sei lá, centenas de referências bibliográficas que a autora deixou ao final e coisas do tipo. Mas o básico, assim, beleza, agora eu consigo estabelecer uma conversa sem ser baseada só no jornal, ou sem ser só baseada na rede social, você já consegue fazer. Então, nesse tempo que tanta gente quer falar coisas que não sabe, é bom aprender um pouquinho antes de falar, né? E esse livro ajuda muito a respeito da história de Jerusalém. E eu tenho um outro aqui que é cristão, daí que está na minha lista para pensar, mas acho que já ajuda a gente nessa dimensão. E aprender sobre o mundo que vivemos, gente, é importante, sabe? As tensões do Oriente Médio são complexas, não são de agora, elas passam por muitos elementos supra-religiosos, tá? Além da religião, o tanto de coisa que a gente tem naquele balaio de gato lá, sabe? Então, quando a gente olha para esse lugar, para essas pessoas, para essas vidas, sem a compreensão histórica dos fatos, a gente incorre no erro de culpar apenas as religiões pelos erros que estão acontecendo. E não, as religiões não são o principal motivo por essas guerras todas. E, além disso, se a gente não tem essa compreensão histórica, a gente pode acabar justificando, né, mortes de milhares de pessoas inocentes, milhares de pessoas que queriam viver as suas vidas apenas e não estavam incitando conflito, incitando luta armada e que morrem. E a gente não pode olhar para a vida dessas pessoas como um efeito colateral da guerra, né? Fica a minha forte recomendação, assim, eu sei que foge do padrão. Acho que até o meu tom no programa foge um pouco do padrão de como eu venho aqui conversar com vocês, mas porque realmente eu acho que faz muito sentido a gente parar e pensar um pouquinho a respeito desse assunto com mais propriedade nos dias de hoje, que se mais gente refletisse, acho que talvez as coisas estariam melhores, né? Procure no estante virtual, compre o e-book e leia esse livro, Jerusalém, Uma Cidade de Três Religiões, da autora inglesa Karen Armstrong. Até mês que vem, pessoal, ou até o próximo programa, né, que a gente tá naquela coisa que sai quando dá. Então, fiquem bem e tchau, tchau.
É Deus, mamãe!